algumas características desta profecia. A primeira característica da profecia é que esta profecia anunciava o perdão total, o perdão completo, o perdão irrestrito dos pecados, certo? Então nós vemos isso, se você observar Isaías capítulo 1, versículo 18, você vai ver isto. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Do que é que Isaías estava falando no capítulo 1, versículo 18? Da promessa do capítulo 9. O Filho de Deus que viria ao mundo, eis que o menino nos nasceu, um filho se nos deu. É através desse filho que Isaías, no capítulo 1, versículo 18, diz: ainda que os pecados de vocês sejam terríveis, agora estou parafraseando, tá? Porque ali diz assim, como a escarlata, não é? Vermelhos como carmesim. Então, ele está dizendo, ainda que vocês tenham pecado muito, ainda que os pecados sejam tão grandes, mas por causa desse Filho de Deus que vai nascer, por causa desse menino que vai vir ao mundo, um dia todos os vossos pecados serão perdoados por causa do nascimento desse menino. Um menino nos nasceu. Então, a profecia aponta para perdão total de pecados. Já viram que nos nossos cultos nós temos reservado um momento para a confissão de pecados. Todo domingo, quando nos reunimos aqui, nós temos um tempo em que você é convidado a curvar sua cabeça, olhar para o seu coração, olhar para si mesmo, dar uma avaliada, convidar Deus para lançar luz nas suas trevas e ali você fazer confissão. Desde a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o homem que se aproximar de Deus através de Jesus, a mulher, qualquer pessoa que se aproximar de Deus através de Jesus, pode pedir para ele: Senhor, perdoa os meus pecados, e os pecados são perdoados pelo sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, e nós acabamos de relembrar isto. Então a profecia anunciava o perdão total, completo e irrestrito. Um dia, nós estávamos sentados em uma mesa, numa refeição, estávamos com a família e mais algumas pessoas conhecidas da família, ali em Rosário Oeste, cidadezinha aqui perto, vocês alguns conhecem. Estávamos todos sentados, muita gente, e aí alguém perguntou, mas será que se Hitler pedisse perdão a Deus, Hitler que trabalhou para matar aproximadamente 6 milhões de judeus ou mais, será que se ele se arrependesse dos seus pecados, Deus o perdoaria? Foi uma pergunta que fizeram, e eu lembro, eu estava na mesa com a família em casa, e a resposta está aqui. Ainda que fosse Hitler, e se ele dissesse a Deus, perdoa os meus pecados, pelo teu Filho Jesus Cristo, os pecados seriam perdoados. É isto que está acontecendo aqui em Isaías 1,18, e nós estamos vendo a promessa no capítulo 9. Segundo, a profecia anunciava o fim das trevas. Digam comigo, o fim das trevas. Gente, nós não conhecemos trevas. O que nós conhecemos é um pouquinho menos de claridade. Viram? Aumentou um pouquinho de claridade. Nós não conhecemos trevas. As pessoas lá no Egito, quando Deus estava para tirar o seu povo do Egito, aquele povo lá conheceu um pouquinho de trevas. Porque aquelas trevas que entraram no Egito, está na Bíblia. Você podia acender a luz que você quisesse, não clareava. Eram trevas palpáveis. Trevas infernais. Trevas do inferno. Trevas como a que só existem no inferno.
não é? Então, anuncia o fim das trevas, a multiplicação da alegria, a quebra do jugo. Por isso que agora há pouco eu disse, gente, nós precisamos celebrar com alegria a ceia, nós precisamos pular de alegria durante a ceia. A ceia é um momento extremamente glorioso, é um momento extremamente festivo. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, aboliu as trevas, era isso que Isaías 9 estava prometendo, os versículos 2 a 4 aí de Isaías 9, você tem isso. O fim das trevas, a multiplicação da alegria, a quebra do jugo, né? A quebra da opressão, a quebra das amarras, das correntes, das algemas espirituais ou físicas, estavam sendo anunciadas no nascimento do Filho de Deus. A igreja diga aleluia. Eu, quando alguém afirma uma coisa dessa, eu estou sentado, eu digo amém. Aleluia, acabou. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, diz Isaías capítulo 9. Eu convivi com a minha avó, Joana, ela era cega, a mãe de papai. A mãe de papai era cega, uma paraibana. Então ela não enxergava absolutamente nada. E criança, você sabe, criança como a Karina, eu fui criado com vovó desde pequenininho, a gente perguntava às vezes para ela, né? A gente estava ali no colo dela, ela usava uns vestidões enormes que os paraibanos gostavam de usar, e ela punha a gente no colo assim, nos vãos assim da perna, ela ficava de cócore, e ela pegava a gente, e a gente gostava de passar a mão assim na frente do olhinho dela, e a gente perguntava assim, vó, a senhora não está vendo nada, nada, nada? Né? Criança, você sabe, criança no convívio da intimidade, a gente perguntava. Ela dizia, oxente, bichinho. Ela é nordestina, oxente, bichinho. A avó não enxerga nada não, homem. Ela falava. Não enxerga nada. Mas sabe, vovó cantava tantos hinos. E eu nunca me esqueço que um dos hinos prediletos dela era este hino. Ela cantava assim, subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Joguei a tristeza fora e para o céu com Jesus eu vou. Ela cantava com a gente no colo aquele hino. Sabe por quê? Ela não estava em trevas. Ela estava em luz. Ela enxergava mais do que muitos que estão por conhecer Jesus ainda não enxergam. Ela enxergava. Ela enxergava a luz que é o Filho de Deus. Ela enxergava. Anunciava o fim das trevas. A profecia, em terceiro lugar, anunciava o nascimento do governo do Deus forte, do Pai da eternidade, do maravilhoso em conselhos, do príncipe da paz. Está aí no versículo 6, Isaías 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O nosso Deus, através de Jesus Cristo, estabeleceu o governo de Davi, o reino de Davi, o reino de Israel. Existirá para sempre, por causa do nascimento daquele menino, que aqui no versículo 6 diz, porque um menino nos nasceu. Aí está o governo do universo. Agora há pouco nós falávamos sobre a supremacia da... O que é que nós vimos agora na escola bíblica? Supremacia da... A supremacia de Deus, né? A supremacia de Deus. Nós vimos agora. Ah, não é Macron, né? Macron, parece que a semana passada Macron estava dizendo que não vamos mais comprar soja do Brasil, não é? E aí
Os vendedores de soja ficam preocupados. Oh, Macron, gente, não governa o mundo. Donald Trump não governa o mundo. Bolsonaro não governa o mundo. Estes homens não governam o mundo. Desde aquela profecia dada lá no Jardim do Éden, o filho vai pisar a cabeça da serpente. Desde lá que Deus tem estabelecido um governo. E ele dá a sua profecia aqui em Isaías. E nós veremos, no culto do dia 25 aqui dentro desta igreja mesmo, nós veremos o texto em que a profecia se cumpre. O governo de Deus está estabelecido para sempre. Digam aleluia. Satanás, para tocar em qualquer pessoa, precisa da autorização de Deus. Leia o livro de Jó. Vai no capítulo 1 do livro de Jó e vê se não é verdade. Para tocar especialmente no Filho de Deus, tem que ter autorização do Eterno. Não toca assim. Quem governa o mundo é Deus. É o Filho do Eterno. Aquele que se assentou no trono de Davi e reinará para todo sempre. Diga aleluia. Quarto, a profecia anunciava a obra vicária do Cordeiro de Deus. Isaías 53, versículos 4 e 5. A obra redentora do Filho de Deus, a obra salvadora, a obra perdoadora, a obra de resgate dos filhos de Deus. Essa profecia nos fala sobre ela. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos sarados, pelos ferimentos de Jesus Cristo, pelos ferimentos por onde verteram o sangue do Deus vivo, nós fomos sarados. Esta profecia anunciava a obra vicária do Cordeiro de Deus. Você e eu somos os verdadeiros profetas desta geração. Hoje, não existem mais aqueles profetas como existiram até Malaquias. Aliás, perdoe-me, até João Batista. Ele foi o último dos profetas. Até João Batista encerrou. De Jesus Cristo para frente, os filhos de Deus podem profetizar. Os filhos de Deus podem falar a palavra de Deus. Os filhos de Deus podem anunciar as boas novas. Essa é a sua missão, é a minha missão. Isaías fez a parte dele, dizendo, olha, Deus me mandou dizer que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele fez a parte dele. Mas nós somos os profetas desta geração. Este mundo precisa ouvir de nós que um menino nasceu. Um filho foi nos dado. E esse filho é Jesus Cristo, que na cruz do Calvário deu a sua vida por cada um de nós. Precisamos anunciar que somente Jesus Cristo concede perdão total, completo e irrestrito, sem restrição. Jesus Cristo é perdão completo para você. Pastor, mas todo e qualquer pecado, há perdão. Segundo, nós precisamos dizer que só Jesus Cristo dissipa as trevas, multiplica a alegria e quebra julgo. Não há alegria verdadeira fora de Jesus Cristo, não há. E eu estou pastoreando há 31 anos, vou entrar no 32º ano de pastoreio agora. E eu já vi muita gente rica, já me encontrei com muita gente rica. Me encontrei com um fazendeiro uma vez em Ji-Paraná, Rondônia, rico. Tão rico que ele achava que ele era o dono do mundo, até que uma pá de não sei quantos quilos de uma pá carregadeira caiu na sua cabeça, espremeu a sua cabeça, mas ele não morreu. Deus o deixou vivo, para ele um dia chamar o povo de Deus lá na fazenda dele. Madina e eu fomos. E ele todo quebrado, porque hoje ele tem o rosto todo quebrado, todo virado.
para ele dizer com o canto da boca: eu estou confessando que Jesus Cristo é meu Salvador e Senhor. Vocês não vão dizer aleluia? Sim, aquele homem descobriu que só Jesus Cristo é a alegria completa. Várias outras vezes ele me chamou naquela fazenda para cultuarmos a Deus. E eu ficava tão alegre a ver aquele homem que já tinha sido prefeito de Ji-Paraná, deputado federal 2 vezes, um homem muito rico, sentado à mesa comigo, celebrando e podendo mostrar a fazenda e dizer assim, toda a dificuldade que ele tinha na fala, tudo isso não tem valor nenhum. Só Jesus Cristo. A alegria verdadeira é Jesus Cristo. Terceiro, nós precisamos dizer que somente Jesus Cristo governará eternamente com paz. A paz não virá do Trump, não virá de Macron, não virá de Bolsonaro. A paz não virá desses homens. Pelo contrário, esses homens vão tirar a nossa paz. A paz verdadeira é Jesus Cristo. O conselho verdadeiro e todo o poder está na mão de Jesus Cristo e nós precisamos anunciar isso. Amém, igreja? Somente Jesus Cristo. Em quarto lugar, precisamos anunciar que somente Jesus Cristo foi o único que se dispôs a nos substituir na amarga cruz. Nem Macron, nem Princesa Diana, estávamos falando agora de ídolos, agora há pouco falávamos que a gente acha que ídolos são só aquelas coisas de pedra e tal, mas tem gente que faz de um jogador de futebol ídolo, que faz de um telefone um ídolo. Nada disso nos substituiu na amarga cruz. O único que teve a coragem de assumir o seu e o meu lugar naquela cruz terrível foi Jesus Cristo. Nós precisamos anunciar isso. Nós somos a boca profética para este mundo. Curve sua cabeça, por favor. Faça a sua oração agradecendo, porque a profecia nos fortalece, a profecia nos encoraja, e nós somos profetas de Deus para esse tempo. Louve o Senhor em oração agora. Obrigado, nosso Deus, por tua palavra. Obrigado pela profecia que um dia falou, pela profecia que ainda fala e pela profecia que sempre há de falar, porque é a tua palavra e a tua palavra permanece para sempre. Obrigado porque cada irmão presente aqui é um profeta. Cada irmã é uma profetisa do Senhor. Abra a boca do meu irmão, da minha irmã, abra a minha boca, Senhor, para profetizarmos sobre Jesus Cristo, aquele que nasceu em Belém, viveu na Judéia, morreu naquela cruz em Jerusalém, para perdoar os nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a igreja presente aqui e com toda a igreja de Deus espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.